Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Tema de hoje: discutindo o conjunto solução. Como assim? Discutir o conjunto solução? Discutir o conjunto solução significa analisar a resposta que nós encontramos para a equação. A resposta nós chamamos de raiz, certo? Como até hoje nós estávamos calculando, a gente dizia que a raiz da equação era o valor que a gente encontrava para x. Então, raiz já é um termo conhecido de vocês. Hoje, nós vamos conhecer dois novos termos que são muito importantes para resolver uma equação. Então, aqui, considerando o conjunto universo, o conjunto dos números naturais, determine a raiz e o conjunto solução da equação. Bom, raiz, vocês sabem que é a resposta da equação. Palavras novas que estão aparecendo aqui agora são conjunto universo e conjunto solução da equação. Já já eu explico esses termos para vocês. Então, está dizendo que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais, mas para essa equação que eu estou fazendo aqui, nem sempre será os naturais. Então, o conjunto universo, eu já vou explicando. Deixa eu resolver ela, que depois de resolver fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos ver. Para resolver, eu peguei uma equação simples, onde nós temos 6x menos 6 igual a menos 4x e menos 16. Então, nós não podemos juntar porque os termos não são semelhantes. Temos que ir diretamente para a parte de separar. Então, mantemos antes da igualdade o 6x e puxamos para antes da igualdade o 4x, que é negativo, passa mais 4x. Igual a menos 16, que eu já tenho desse lado, permanece com o sinal de menos. E quem passa é o 6, só que como ele passa para o outro lado, ele passa com a operação inversa. Aqui ele é menos 6, ele passa para cá, mais 6. Então vamos continuar a resolução. 6x mais 4x, 10x, é igual a menos 16 mais 6, menos 10. Correto? Até aqui não tem novidade nenhuma. X, a gente isola, é igual a menos 10 dividido, porque o 10 estava multiplicando, por 10. X é igual a menos 1. Até aqui, vocês já sabem resolver, e nós sabemos que o menos 1 a gente chama de raiz da equação. Então, são três termos que nós vamos falar agora. Raiz de uma equação, que eu coloco aqui, ó. O que é a raiz de uma equação? É o valor encontrado para a incógnita, ou seja, a resposta da equação, que torna verdadeira a equação. Ou seja, se eu substituir aqui, no lugar do x, um lado vai ficar igual ao outro. Então, raiz a gente já trabalhava. Vamos agora entender o que é conjunto solução e conjunto universo. O conjunto universo, ele é o conjunto da onde eu vou procurar a resposta. Aqui foi-me dito que, considerando o conjunto universo, os números naturais. Então, eu tenho que analisar no conjunto universo se a resposta que eu encontrei, que é menos 1, está nesse conjunto universo. O conjunto universo nós representamos pela letra U, com um traço, ou simplesmente o U maiúsculo. U de universo. Nesse exemplo, é os naturais. Certo? Conjunto universo igual aos naturais. A raiz que eu encontrei foi menos 1. Então, eu tenho que analisar a raiz em relação aos naturais, sabendo que os naturais são somente números inteiros e positivos. Menos 1 é um número natural? Não. Então, nós vamos dizer que a raiz
não pertence aos naturais, que é o meu universo. Por que ela não pertence? Porque ela é negativa. Se fosse mais um, pertenceria. Quando a raiz não pertence ao conjunto universo, eu digo que a solução dela é vazia. Ou seja, nesse conjunto aqui não está a solução. Embora a raiz seja menos um, a solução será vazio, porque eu não encontro no meu universo o número menos um. Conjunto solução, então, é vazio. Eu posso escrever conjunto solução ou posso dizer conjunto verdade, que é o V, que é igual, abre chaves e fecha chaves, sem nada dentro, por isso que é vazio. Existe também uma simbologia para vazio, que é S é solução, tá? É igual a este símbolo aqui. Ele é um diagrama cortado, ou seja, não tem nada dentro dele. Ou eu posso dizer V de verdade, conjunto verdade, igual a vazio. Então, qualquer uma dessas formas seria a resposta dessa nossa equação aqui, quando o conjunto universo for os naturais. Vamos ler aqui, então, o que é cada um deles agora, para ver se vocês compreendem melhor. Conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que precisamos considerar para a solução da equação. E esse conjunto universo, ele sempre tem que ser indicado. Ou ele vai ser os naturais, ou ele vai ser os inteiros, ou pode ser os racionais, ou até mesmo eu posso limitar, dizer, por exemplo, um período, por exemplo, de 10 a 30. Então eu digo 10, 11, 12, 13, 14, até chegar a 30. Eu dou um espaço como número, certo? Então o conjunto universo. Eu analiso o universo para ver se a raiz que eu encontrei pertence ou não a ele. Se pertencer, a raiz será a solução. Se não pertencer, a solução será vazia, ou o conjunto verdade. Então, raiz de uma equação é o valor encontrado para a incógnita, resposta da equação, que torna a verdadeira equação. Isso nós já sabemos, porque a gente vem trabalhando com ela desde o início de equações. Agora, o que é conjunto solução ou verdade? Solução representada pela letra S ou V, que seria o conjunto verdade. O que ele é? É o conjunto formado pelo valor que é resposta para a equação, desde que faça parte do conjunto universo determinado para a equação. Por isso que aqui eu analisei, por isso que é o discutir. Eu encontro menos um, eu vou discutir, eu vou ver se a raiz está no universo que foi dado. E nesse caso eu disse que ela não pertencia, certo? Atenção, quando a raiz encontrada não pertencer ao conjunto universo dado, o conjunto solução será vazio. S igual ao símbolo de vazio ou S igual a chaves sem nada dentro, ok? Gente, eu vou dando outros exemplos para que vocês possam compreender melhor. Mas antes de dar exemplos, eu quero rever com vocês os conjuntos numéricos, tá? Só para nós não nos enganarmos na hora de analisar. Então, recordando conjuntos estudados até o 7º ano, porque não são só esses conjuntos numéricos que existem outros, mas até aqui nós já estudamos esses três. Os naturais, que são os positivos inteiros a partir do zero. Zero não é nem positivo nem negativo, né, gente? Ele é neutro. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, ao infinito e além. Porém, sempre inteiros. Depois, né, ele é o menor conjunto. Depois ele cresce e entra nele os negativos. Então, ele recebe um novo nome,
que é o nome conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Lembram? Z de Zahlen, que é em alemão, número. E ele tem dentro dele os naturais e os negativos, mas sempre inteiros. Nunca terá um número quebrado no meio, tipo uma fração, só inteiros. Depois, há a necessidade de mostrar partes do inteiro. Então, cresce o conjunto e aparece os racionais, que é representado pela letra Q. Lembram que como ele entra fração, fração é uma divisão. E Q vem da palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Então, nos racionais, vamos ter os naturais, os inteiros, né, positivos e negativos, as frações e as dízimas periódicas. Agora, lembram que eu sempre falo que toda fração pode ser transformada em decimal. Então, não esqueçam, se for um número decimal, também faz parte os números decimais, porque decimal vem de uma fração. Ao dividir, vai dar um número com vírgula, certo? Então, frações, decimais, dízimas periódicas e os inteiros, ok? Positivos e negativos. Por isso, então, o menor conjunto é os naturais, ele cresce, se transforma em inteiros, e crescendo, entrando nele frações, dízimas periódicas, números decimais, se transforma em racionais. Então, um está dentro do outro. O menor é o natural. Vamos ver aqui um outro exemplo. Calcular a raiz, então nós já sabemos que é fazer os cálculos, encontrar o valor para a incógnita, e determinar o conjunto solução, analisando o conjunto universo. E aqui, em cada equação, eu vou colocar um conjunto universo diferente, para a gente poder fazer uma análise. Para essa equação, A sobre 6 mais A sobre 4 igual a A sobre 2 e mais 3, eu estou dizendo que o meu universo é igual aos inteiros, ó, Z inteiros, ok? Mas isso eu vou analisar depois. Primeiro eu vou resolver. Para resolver essa equação, resolvemos naturalmente, como a gente já aprendeu em vídeos anteriores. Como é fração, eu coloco sobre 1 e preciso calcular aqui o MMC. Então, o MMC entre 6, 4, 2 e 1, que é 12. Então, eu vou colocar tudo sobre 12. Faz um traço grande. Não esquece, se eu coloquei o MMC aqui 12, eu tenho que dividir pelos denominadores anteriores e o resultado da divisão eu multiplico pelos numeradores. Então, vamos ver quanto vai dar. 12 dividido por 6, 2. Deixa ele quietinho ali. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 1, 12. E agora eu venho fazendo as multiplicações. Lembrando que eu sempre tenho que alterar o numerador. 2 vezes A, 2A. Mais 3 vezes A, 3A. Igual a 6 vezes A, 6A. E mais 12 vezes 3, 36. Depois de multiplicado, transformado os numeradores, eu simplesmente esqueço o numerador. Eu não trabalho mais com ele. Ele já fez o papel dele. Então, anula, mas só depois de ter dividido e multiplicado. Trabalhe então com o numerador. 2A mais 3A igual a 6A mais 36. Desse lado de cá, antes da igualdade, eu posso juntar 2A mais 3A, que me dá 5A, igual. 6A não posso juntar com 36 porque eles não são semelhantes. Então, eu vou copiar 6A mais 36. Eu reduzi o máximo que eu pude. Agora é hora da separação. Letras para antes da igualdade e quem é número puro depois da igualdade. 5A, lembrando que quando passa de um lado para o outro, muda a operação.
O 6 aqui ele é positivo. Quando ele passa para antes da igualdade, ele passa menos 6A igual a mais 36, que eu posso deixar simplesmente 36. 5A menos 6A vai me dar menos 1A, ou simplesmente menos A, igual a 36. Lembrando que quando a letra é negativa aqui no final, que é a última parte que eu vou fazer, eu multiplico por menos 1 os dois lados, porque o que me interessa é a letra positiva e não ela negativa. Me interessa ela apenas. Então, menos vezes menos vai ficar A é igual. O 36 é positivo, mais vezes menos, menos 36. Então, eu encontrei aqui a raiz da equação. Essa é a minha raiz. Raiz é o valor para a incógnita que torna verdadeira essa equação. Agora, vamos analisar se a minha raiz pertence ou não ao conjunto universo dado. O conjunto universo são os inteiros. Lembrando que inteiros são os naturais e os negativos. Inteiros. Então, menos 36 é um número inteiro? Sim, ele é um inteiro negativo. Então, eu vou dizer que a raiz pertence, lembram do símbolo de pertencer? Pertence, esse E, ao conjunto universo Z, ao Z, tá? Não é ao U, é a Z, que é o meu conjunto universo. Muito bem, a raiz pertence a Z. Se a raiz pertence ao conjunto, a solução dessa equação é a raiz que eu encontrei. Então, eu ponho entre chaves e coloco menos 36. Essa é a solução para essa equação. Ou eu posso dizer conjunto verdade, tanto faz. S de solução ou V de verdade. Também entre chaves, tá, gente? Porque faz parte do conjunto solução. Então tem que ser entre chaves. Ok? Compreenderam? O primeiro exemplo que eu dei era pertencente aos naturais. E a resposta tinha dado um número negativo. Por isso que ela não pertencia e a solução foi vazio. Agora, como ela pertence, então eu digo que a solução é a raiz que eu encontrei. Ok? Vamos para um outro exemplo. Eu tenho aqui agora, aproveitando para dar uma retomada na matéria, eu tenho aqui parênteses. Lembrando que para resolver uma equação que tenha parênteses, eu tenho que eliminar os parênteses e a forma de eliminar é distribuir o que está na frente do parênteses, no caso o sinal de menos. E aqui eu tenho menos 3 para ser distribuído para esse parênteses aqui, ok? Então a primeira coisa, elimina os parênteses aplicando a propriedade distributiva. Menos com mais, porque aqui o x é positivo. Menos e mais, menos x. Menos e menos, mais 1, igual 10 eu copio e distribuo. Menos vezes mais do x, menos 3 vezes x, 3x. Menos vezes menos, mais. Jogo de sinais, hein, gente? É uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. E olha que alterou o sinal daqui, se transformou em positivo. Agora, vamos juntar os semelhantes. Nesse lado eu não tenho nada para fazer. Eu copio simplesmente, menos x mais 1. Analiso o outro lado, onde eu posso juntar o 10 com o 6. Por quê? Porque eles são semelhantes entre si. São apenas números puros. 10 mais 6 vai me dar 16. E copio menos 3x. Ok? Agora, mantenho o menos x antes da igualdade. Hora de separar, porque não dá para reduzir. E passo esse 3x para cá com a operação inversa. Mais 3x. Igual. Coloco primeiro o 16, porque ele já está desse lado da igualdade. 16. E passo o mais 1 para cá com a operação inversa. Então, menos 1. Correto? Agora,
menos x mais 3x me dá 2x, igual 16 menos 1, 15. E faço agora o valor de x. X é igual a 15 dividido, porque aqui tem uma multiplicação, por 2. 15 dividido por 2 não é um valor exato, daria um decimal, mas não precisa dividir. Seria 7,5, certo? Mas o que a gente faz? A gente deixa em forma de fração, 15 meios. Se for possível simplificar, você simplifica, caso contrário não. Então, este valor que eu encontrei é a minha raiz, conforme nós já conhecemos. Hora de analisar em relação ao conjunto universo dado, que foi os racionais. 15 meios, que é a raiz, pertence aos racionais? Sim, porque nos racionais nós temos frações. Então, nós vamos dizer pertence aos racionais. Se a raiz pertence aos racionais, a solução é igual, abre chaves, coloca o valor encontrado para a raiz, 15 meios, e fecha as chaves. Lembrando que você pode escrever S de solução ou você pode escrever V de conjunto verdade, que é a mesma coisa que conjunto solução, 15 meios. Aí você que escolhe qual das duas você quer. Não precisa pôr as duas não, tá? Então, raiz, 15 meios, pertence aos racionais, que é o meu conjunto universo. Então, o conjunto solução é a raiz que eu encontrei. Vou dar um exemplo agora com fração, certo? Lembrando que quando eu tenho frações, eu preciso calcular o MMC dos denominadores. Então, vamos revisar essa também. O MMC entre 2, 3 e 2 é o 6, certo? Porque 2 é primo e 3 também basta multiplicar. 6 divide pelos denominadores anteriores. 6 dividido por 2, 3. Deixa de reserva ali. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3. Lembrem que a parte importante, quando eu tenho dois termos em cima da fração, ou seja, no numerador, eu devo pegar esse 3 que está aqui, multiplicar, abrindo parênteses, pelo todo que eu tenho aqui, que é 3y menos 1 e fecho parênteses, igual a 2 que multiplica, também tenho dois termos. Então, 2 que multiplica pelos 2, coloca eles no parênteses, y menos 5. Menos, vou aumentar um pouquinho aqui, 3 que multiplica, eu tenho novamente dois termos, então abre parênteses, y menos 6, ok? O denominador já fez a função dele, então elimina ele, você não trabalha mais com ele. Agora, o que acontece? Você tem aqui uma multiplicação do 3 para o parênteses. Vamos aplicar a distributiva. Nós temos uma multiplicação do 2 com o parênteses. Aplicamos uma distributiva multiplicando. E tem o menos 3, então não é só o 3 que eu vou distribuir. Eu tenho que distribuir o sinal. Menos 3 que multiplica para cada termo que está no parênteses. Agora, vamos fazer isso. Gente, essa parte é importante, ter calma, tá? Não queiram sair fazendo tudo sem parênteses, porque um passo a mais que você dê te dá a certeza de acertar. 3 vezes 3y, 9y. Mais vezes menos, menos, porque o 3 é positivo. 3 vezes 1, 3. Igual. Mais vezes mais. Por que mais? Porque o 2 é positivo e o y é positivo. Então vai ficar mais, eu não preciso pôr. 2 vezes y, 2y. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. Menos vezes mais, menos. 3 vezes y,
3y. Menos vezes menos. Mais 3 vezes 6, 18. Ok? Hora de enxugar, né? De reduzir os semelhantes. Vamos lá. Desse lado da equação, 9y menos 3, não posso fazer nada. Então, eu copio. 9y menos 3 é igual. Do outro lado, eu vou juntar os semelhantes, que são 2y e menos 3y. 2y menos 3y vai me dar negativo y, ou 1y, se você preferir. E posso juntar também o menos 10 e o mais 18, porque eles são semelhantes, porque são números puros. Então, aqui, eu devo 10 e eu tenho 18. Pago minha dívida e ainda fico com 8, ok? Resolução normal, gente. Agora, reduzimos ao máximo e vamos passar os termos para antes da igualdade quem tem letras. Então, fica 9y, que já está, ele permanece do jeito que ele é. Quem passa é o menos y, ele muda de sinal, mais y, igual. O 8 já está, ele permanece como ele é. Então, ele é positivo. Então, coloca 8, ou se quiser colocar o mais também, fique à vontade. O menos 3, ele passa como mais 3. Gente, aqui eu não posso deixar sem sinal. Por quê? Porque ele está entre o 8 e 3, senão ficaria 83. Então, eu sou obrigada aqui, sim, colocar o sinal, porque ele vai vir como uma soma. Agora, quanto é 9y mais y? 10y é igual, 8 mais 3 são 11, certo? Hora de isolar o y, vou continuar aqui ao lado. Hora de isolar o y. Y é igual 11, que já está, ele é o primeiro. Quem passa? O 10 dividido por 10. Operação inversa. 11 não dá uma divisão exata, então você pega esse sinal de divisão e coloca em forma de fração, porque toda fração é uma divisão. Então, 11 décimos. Analisa, verifica se dá para simplificar. Nesse caso, não dá. Então, você encontrou y igual a 11 décimos. Ele é a sua raiz. Muito bem. Agora, nós vamos analisar o conjunto universo dado. O nosso conjunto universo é Z. Z é inteiros. O nome já diz inteiro, não pode ser fração. Isso aqui é uma fração. Então, o que acontece? 11 décimos, que é a raiz, não pertence ao conjunto Z. Se ele não pertence ao conjunto Z, a minha solução é o quê? Vazio. Que eu posso representar dessa forma, ou eu posso representar S igual a chave sem nada dentro, tá? Se eu colocar esse símbolo e a chave, ele deixa de ser vazio. Ele passa a ser um conjunto unitário, tá? Então, isso aqui, ó, gente, S igual a chave com o símbolo dentro, isso não pode. Isso se transforma num conjunto com um elemento dentro. Então, ele deixa de ser vazio. Então, isso aqui, ó, não pode, tá? Ou é o símbolo, ou a chave sem nada dentro. E também, se você preferir usar o V de verdade, V igual a vazio, ou V igual a chaves abertas. Aí você que escolhe. O mais usual é conjunto solução, S. É o que mais a gente vai encontrar por aí. Gente, a nossa aula de hoje era isso. Eu aproveitei para a gente recordar equações com frações, equações com parênteses e discutir o conjunto solução. Lembrando, raiz é o valor que eu encontro para a incógnita. Solução vai depender do universo que me foi dado. Se o universo aceitar a raiz que eu encontrei, pertencer a ele, então a solução será a raiz que eu encontrei. Se o universo não aceita a raiz que eu encontrei, ou seja, a raiz não pertence ao universo dado, então a solução é vazia. Gente, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos, façam com bastante atenção, com todos os passos de resolução e bastante dedicação. Tchau, até a próxima. Um beijo para você.